Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse trabalho. Massa corporal e massa adiposa não são nem regulados, nem controlados ou defendidos. Uma introdução aos modelos, né, da mão invisível do metabolismo e modelo da competição do metabolismo. Bem, basicamente é o seguinte, os autores aí dizem, né, que esses dois autores, o Archer e o Hill, eles dizem que, apesar dos séculos de especulação e das décadas de investigação, ainda não se sabe exatamente qual é a real etiologia, causa, né, da obesidade. Então, basicamente ele vem explicar que os modelos que existem hoje, eles têm um problema muito sério, os modelos de explicação, os modelos que têm que dar uma visão sobre o que é a obesidade, né? Porque eles geralmente eles se baseiam, né? Então, se pensa nos modelos assim, esses modelos, né? Por exemplo, o modelo do balanço energético, a gente fala muito, né? Ele diz uma coisa que é interessante, e é verdade, tá? Ele fala, olha, o modelo do balanço energético, a ideia é dizer que, realmente ele diz, olha, você ganha peso ou diminui em função de ter mais calorias ou menos energia, pensando no princípio da conservação de energia. Ok, mas a ideia é que esse modelo, ele nunca, o modelo do balanço calórico, ele nunca foi proposto para explicar como um excesso de calorias ou um déficit calórico promove, respectivamente, ganho ou perda de peso, entendeu? Ou seja, ele não está criticando aqui a ideia do modelo de déficit calórico. Ele fala, olha, o modelo de déficit calórico, ok, ele é inteligível, mas ele não falta um aspecto de mecanismo. Por outro lado, uma coisa que ele fala bastante é que muitas das explicações de obesidade são pensadas naquela coisa daquela explicação teleológicos, né? Eles são teleológicos, que é isso? Eles têm uma ideia de tentar buscar uma causa, um objetivo para qual o processo ocorre. Então, por exemplo, se não me engano, lá na época do Aristóteles, a explicação da antiguidade era o seguinte, né? Você joga uma pedra para cima e a pedra cai. E aí a explicação é, por que a pedra cai? Na ausência do conhecimento da lei da gravidade, eles diziam, bem, a pedra cai porque a pedra procura pela Terra. Então eles davam uma função de fisiologia. Isso acontece muito hoje, né? Então a gente fala assim, as pessoas ficam obesas e alguém diz, né? Bem, existe uma explicação teleológica que diz, não, é porque antes o homem vivia num ambiente que tinha escassez, então não tinha agricultura, não tinha domesticação de animais. Daí, como não tem agricultura e domesticação de animais, os seres humanos comiam bastante, até né, comiam o máximo, era interessante desenvolver um mecanismo de ser econômico. Então, na ausência de agricultura e domesticação de animais, se eu fosse um cara econômico, né, que conseguisse ser eficiente em termos de armazenamento de energia, isso era bom. Porque a próxima refeição sabe lá quando era, o teu estilo de vida ativo, etc. Aí, quando você traz isso para a sociedade moderna, ambiente obesogênico, você fica obesa. Repara, isso não é uma explicação mecanicista de mecanismo, é uma explicação teleológica. Da mesma forma, quando você diz assim, quando eu tenho estresse, eu ativo a minha frequência cardíaca, a pupila dilata, a salivação, né, o sangue muda da parte digestória, ou seja, toda aquela série de funções lá que a gente junta numa explicação chamada luta ou fuga. Então, repara, o conjunto de modificações descobertas lá pelo Hansen foi chamado de luta ou fuga, mas luta ou fuga é uma explicação teleológica, né? Teleologia é a ciência da finalidade. O que é uma explicação teleológica? Ele diz, bem, quando eles começaram a pensar nessa ideia das alterações lá do estresse, Hansen deve ter pensado, bem, por que isso é útil? Bem, porque se você está numa situação de perigo, você pode lutar ou pode fugir. Então, uma finalidade. Mas isso é uma explicação teleológica. É claro que no caso do Hansen, existe uma explicação, ele partiu da descrição dos mecanismos da liberação hormonal, etc., do estresse, e aí depois ele deu uma explicação teleológica. Ou seja, em fisiologia, nós temos explicações que são mecanicistas, né, que mostram o mecanismo, e essas teleológicas aí, que são explicações de finalidade. Então ele diz que, por exemplo, enquanto a explicação do balanço calórico é uma explicação que sim, que ela é inteligível, né, ela não é errada, ela não é teleológica, ela não busca objetivo, ela é inteligível, mas ela nunca foi feita para dizer qual é o mecanismo por qual você emagrece. Por outro lado, quando você tem aquelas explicações teleológicas, essas sim teleológicas, por exemplo, quando você fala que o corpo defende um set point, né, ele tem uma questão de um set point, quer dizer, um peso pré-programado, né, um settling point, um peso pré-ajustável. Então, o meu corpo sempre busca tentar defender um certo peso corporal, uma certa massa corporal. Esses são modelos também teleológicos, né? Então, isso aí seria a composição corporal mais saudável. Mas também não explica o mecanismo. Bem, moral da história, aí esses autores propõem o seguinte, né? Eles propõem justamente esses dois modelos para tentar entender
a questão da célula, da obesidade, do metabolismo, que um é justamente essa mão invisível do metabolismo e o outro é modelo de competitivo. São modelos interrelacionados. Então, o que é esse modelo aí da mão invisível do metabolismo? Ele diz o seguinte, olha, que a composição corporal, né, a gordura corporal, a composição, não são controladas. Ela é o resultado da interação de trilhões de células ao mesmo tempo. Então, você vê que, ao mesmo tempo, você está tendo reações que gastam energia, reações que estão formando coisas, você está tendo obtenção de energia. Então, em termos metabólicos, estão acontecendo trilhões de coisas simultaneamente, trilhões de reações celulares, trilhões de células lá interagindo, e o resultado final, se você vai emagrecer ou não, é o resultado aleatório disso, é uma consequência aleatória. Então, por exemplo, ele diz o seguinte, aí ele usa, né? Por que a mão invisível? Porque lembra lá a ideia do pai dos filósofos lá do liberalismo econômico, né? O Adam Smith, que falava da mão invisível do mercado. Ele falou, olha, o mercado ele se autorregula. Então, existem trilhões de interações comerciais entre compradores e vendedores, os preços com isso se autoajustam em função da oferta, demanda, toda aquela complexidade. Então, ele diz que, em termos de metabolismo, é como fez uma analogia, né? Então, você está, ao mesmo tempo, tem células captando glicose, tem células usando a glicose, tem células produzindo glicose, tem células captando ácido graxo, tem células oxidando ácido graxo, tem ácido graxo entrando pela parede do gastrointestinal, e são infindáveis relações ao mesmo tempo, mas elas não são controladas. Mas no frigir, né, no frigir dos ovos, a sua massa corporal e a sua composição corporal aparentemente permanece estável como uma consequência não controlada disso. Agora, é claro, né, para que isso tivesse algum grau de estabilidade, né, então, ou seja, para que as reações agudas do metabolismo, no final das contas, pudessem contribuir de uma forma que o organismo pudesse sobreviver, ele coloca o outro mecanismo, que é justamente a questão dos modelos de competição. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando assim, bem, a ideia, o modelo da mão invisível do metabolismo, né? Mão invisível do metabolismo, propõe que a composição corporal, ela não é controlada, não é regulada nem defendida, como está aí no título, mas que ela é o resultado final de dezenas e dezenas, milhares e milhares de reações aleatórias. Tá? Agora, para que essas reações aleatórias elas resultem na superfície do corpo, elas têm que acontecer com determinados limites. Então, aí ele fala do modelo da competição do metabolismo. Como assim? Então, ele diz o seguinte, olha, existe, né, comportamentos celulares específicos. Então, a gente falou lá, uma célula, por exemplo, do músculo, ela tem sua própria necessidade e a sua própria forma de obter nutriente. Por exemplo, ela tem o glúteo, ela põe o glúteo na membrana. Então, tem células que são, vamos dizer assim, insulina independentes, células que não são insulina independentes. Então, cada célula do corpo desenvolveu uma estratégia pela utilização de substratos que são disponíveis através de comportamento. Então, esse modelo da competitividade do metabolismo, que é o segundo modelo que conversa com esse da mão invisível, né? Então, eu não estou falando. A mão invisível diz, olha, não tem controle. É tudo uma ordem, um resultado final que surge do caos. Agora, para que esse caos pudesse, no final, resultar uma ordem, esse caos, os agentes econômicos, né, os compradores e vendedores, as células aí desse caos, elas têm que fazer as suas reações dentro de certos limites, que estão baseados na sua própria estrutura e funcionalidade. Então, ele está dizendo, olha, cada célula tem um tipo de necessidade metabólica e uma forma de obter os nutrientes que ela precisa. Então, as células competem entre si. Então, né, ele diz que, vamos pensar assim, né, quando a gente vai engordar, por que, por exemplo, uma pessoa que faz atividade física, pensando no exercício, ela não engordaria? Porque quando a pessoa faz atividade física, ela aumenta a sensibilidade muscular à insulina, ela aumenta a necessidade anabólica do tecido muscular. Então, isso faz com que, em termos competitivos, você favoreça as células musculares. O que quer dizer isso? Todo o substrato energético, a ingestão calórica que coloco para dentro do organismo, eu estou ajudando em termos competitivos, né, aumentando a competitividade da célula muscular para obter esses substratos. Então, na prática, isso que está acontecendo aí, né, é que tem até um vídeo aqui no canal que fala mais ou menos assim, que, né, que o emagrecimento não é, o vídeo que o emagrecimento não é pela perda de gordura,
mas que o emagrecimento é pela necessidade de pela necessidade de colocar aqui o tempo, pela necessidade de reestruturação do organismo, de adaptação. Então, de certa forma, esse modelo aqui da competitividade do metabolismo fala um pouco isso no caso do exercício. Quer dizer, eu faço exercício e tenho um monte de nutrientes à disposição. Quando eu treino uma célula, aumento as mitocôndrias, aumento o GLUT e tal, eu melhoro a capacidade dessa célula competir com todos os demais tipos de célula do corpo. Então, mais nutriente, mais caloria, mais proteína vão para essas células. E aí, inclusive, ele fala algumas coisas bem bacanas, que eu acho que vale a pena comentar rapidamente, né? Ele fala umas coisas bem bacanas. Então, por exemplo, ele fala assim, ó, pensa no caso do músculo esquelético, como ele tem um impacto importante na competitividade. Ele representa, nos homens, principalmente, 30 a 40% da massa corporal. Ele tem 30 a 40% do metabolismo proteico do turnover, né, da relação de síntese. 30% da relação de síntese e degradação proteica acontece no músculo muscular, de 25 a 25% da taxa metabólica de repouso, aproximadamente 70% dos carboidratos armazenados no corpo estão na massa magra, 80% da energia utilizada com atividade física é devido àquela massa magra, representa ali mais ou menos, pelo menos metade do gasto calórico diário total, né? Depois que uma célula muscular, ela, após uma refeição no período pós-prandial, o tecido muscular representa 70 a 85% do consumo de glicose, ou seja, você consumiu glicose, coloca isso na corrente sanguínea. 70 a 85% dessa glicose que está circulando no período pós-prandial vai para o tecido muscular. É maior sítio de oxidação de gorduras em repouso, maior sítio de oxidação de gordura no exercício leve e maior sítio de oxidação de lipídio no jejum. Então, o que ele quer dizer aqui, né? Ele quer dizer, pelo tamanho da massa magra e para a característica da massa magra, ela tem um grande impacto no metabolismo. Quando você faz exercício, você aumenta ainda mais isso, aumenta a competitividade desse tecido em relação à obtenção de energia em relação aos outros tecidos. Ou seja, se o tecido muscular ele usa mais substrato em relação aos outros tecidos, sobra menos outros tecidos, por exemplo, para o tecido adiposo para engordar, né? E aí ele conta, por exemplo, que numa situação de excesso de energia, você aumentaria a competitividade, por exemplo, do tecido adiposo. Agora, se o sistema é tão bem regulado, por que chega horas que eu posso estar comendo em excesso? E aí o que ele conta, assim, por exemplo, ele fala da obesidade. Ele fala, ó, o indivíduo obeso, ele faz com que o quê? Que, uma vez que existem células, por exemplo, né, no fígado, no sistema nervoso central, que eles chamam de células sensoriais, que são células que percebem a necessidade energética, ele fala o seguinte, ó, a partir do momento que, por exemplo, começa a ter resistência à insulina, essas células que regulam o comportamento de consumir alimentos, elas se desregulam. Então, nesse caso, você passa a ter uma ingestão maior, você não faz exercício, né, que estava precisando de energia, o tecido muscular não tem essa vantagem competitiva que a gente falou, isso vai para o tecido adiposo. Então, basicamente, só para a gente ir terminando aqui, o vídeo já está ficando grande demais, ele fala o seguinte, né, olha, eu tenho, então, esses modelos que tem aí, de set point, né, esses modelos que falam que o corpo procura defender um certo peso, uma certa composição corporal, são modelos que tentam achar uma finalidade, isso não é provado, isso é uma explicação teleológica, né, você tá, é a mesma coisa que você falar, a pedra cai porque ela procura o chão, não existe uma lei, um mecanismo. Por outro lado, quando você fala da questão do balanço calórico, não é que a ideia do balanço calórico está errada, é que o balanço calórico ele é intuitivamente lógico, mas ele não explica o mecanismo. Então, eu sempre brinco, eu gosto de falar que a questão do balanço energético é que nem você chega para o aluno e fala assim na aula, olha, não é queimar gordura durante o exercício que emagrece. Aí o aluno fala, então, o que é? Você fala, é déficit calórico. Aí o cara olha para você e aceita, mas no fundo, se ele parar para pensar, tá bom, como que o déficit calórico faz isso? Não tem uma explicação, né? É como se a gente falasse para um filho assim, o filho pequeno fala para você, por quê? Porque eu estou falando, porque é. Quer dizer, não há uma explicação. Aí, então, na prática, vem aí dois modelos. Um é que o peso corporal, a composição, eles não são regulados. Eles são o resultado, então, ou seja, em qualquer segundo você tem milhares de reações metabólicas acontecendo simultaneamente. E essas reações metabólicas, elas não têm uma ordem, elas não têm um objetivo. Elas estão acontecendo ali em função das várias células, né? Mas, no final, elas acabam obtendo, apesar delas serem modificações agudas, elas conseguem manter uma estabilidade a longo prazo,
que as pessoas costumam chamar de homeostase, mas aquela ideia que ele falou, né? O problema de usar o conceito de homeostase, por exemplo, é que ele traz a ideia que o organismo conscientemente procura ter uma homeostase. E a ideia dele é que não. Essa homeostase acontece mais por uma questão acidental, ou seja, várias células ali trabalhando, reações agudas modificando, e você tem uma estabilidade. Agora, por que essas reações aleatórias simplesmente não chega um momento que elas levam ao caos total e a uma condição onde qual o organismo não sobrevive? Porque aí ele coloca o outro modelo, né? O primeiro modelo que a gente estava falando, então, das reações aleatórias, é o modelo da mão invisível, baseado em uma analogia do mercado lá do Adam Smith. O segundo modelo é esse modelo justamente da questão da modelo da competitividade celular. Então, as reações aleatórias agudas, elas não levam a um caos total e permite uma certa estabilidade a longo prazo. Por quê? Porque cada célula compete uma com a outra, mas essa competição é feita dentro de certos limites. Ou seja, uma célula não pode simplesmente fazer o que ela quiser. Um exemplo que se encaixaria aí, embora eles não falem nada disso, mas o exemplo que se encaixaria aí seria uma célula tumoral. A célula tumoral, ela quebra esse arranjo. Por quê? Porque é um competidor desleal, é um competidor anabolizado. Ele entra lá, capta a energia que ele quiser, joga as inscrições dele onde quiser e bagunça toda a estrutura do metabolismo. Mas, em contextos normais, as células, você tem lá células do fígado, células do sistema nervoso, que percebem a necessidade energética delas próprias, né? Elas não estão pensando no corpo todo, elas estão pensando nela mesma. Elas percebem que elas estão sem energia e elas aí disparam comportamentos ou de beber ou de consumir energia, de se alimentar. Uma vez que esse alimento entra, aí é tapa na cara, célula contra célula, é tipo celular contra tipo celular. E o que determina um tipo celular ou outro consumir a célula? Então, você tem aqui, né? Você tem lá as células por exemplo, aqui na figura, as células do fígado e do sistema nervoso central, detectando a sua própria necessidade de energia e ela dispara um comportamento para consumir, orgânico, né? Então, ele vai consumir caloria, o corpo vai consumir caloria. O que vai ser feito com essa caloria? Né? O que vai ser feito com essa caloria vai depender muito do que está acontecendo em cada célula. E cada célula, aí a ideia desse modelo, então daí o modelo de competitividade metabólica, cada célula luta pela sua própria sobrevivência, mas isso não é que uma célula cancerígena não gera caos, porque existe uma limitação funcional e estrutural. Então, você pode sim fazer com que certo tecido tenha vantagens. Então, quando você faz exercício, por exemplo, você cria uma vantagem, porque a fibra muscular esquelética, o tecido muscular esquelético, que já é um tecido muito grande, você otimiza a sensibilidade dele para captar nutrientes, para a necessidade energética dele, a necessidade de anabolismo dele, isso acaba impactando positivamente no organismo, inclusive de modo que não se desenvolva doenças ligadas a excesso de energia. Por outro lado, se você não faz nada, o que acontece? Quando você não faz nada e gera, por exemplo, resistência à insulina, essa resistência à insulina afeta todos os tipos celulares que competem entre si, inclusive a célula do sistema nervoso do fígado, que regula a ingestão. Então, elas passam então a se comportar de forma, por exemplo, como, apesar do excesso de energia no tecido adiposo, elas se passam a se comportar como se a pessoa tivesse um estado de ingestão calórica insuficiente. E aí você vai consumindo calorias demais. Então, consumindo caloria demais, porque essas células estão desreguladas, inclusive as células que apitam lá no quanto você tem que ingerir. E você não tem um músculo com uma demanda aumentada, você vai levar isso para o tecido adiposo e vai desenvolver doença. Esse seria o modelo da competição do metabolismo. Então, esses dois modelos, eles são diferentes, mas eles se complementam, eles são interdependentes. E esse artigo, ele é muito, muito bacana, porque ele fala de várias coisas, né? Por exemplo, ele explica o reganho, a ideia é interessante, né? Porque ele fala, olha, quando uma célula diminui o tamanho, a sensibilidade da insulina aumenta, a necessidade dela captar carboidratos aumenta, então é mais fácil, a gordura é mais fácil voltar a ganhar peso. Então, é um trabalho muito interessante, porque ele propõe um novo modelo, né? Então, quando você fala, até tem um vídeo no canal que eu vou deixar para vocês, quando você fala lá, não é o mecanismo da queima de gordura que emagrece. Esse mecanismo ele tem várias falhas, tem um vídeo que mostra isso. Aí você fala, bem, é déficit calórico. Então, o modelo déficit calórico, ele é lógico, mas ele não foi feito para explicar como um déficit calórico emagrece, como um excesso calórico, superávit calórico engorda. Aí, nesse trabalho, com esses dois modelos interdependentes, né, o modelo da mão invisível do metabolismo, seria, né, como eu falei, isso oriundo daquela ideia de que no mercado econômico, enfim, milhões de compradores e vendedores trabalham entre si,
e no final das contas eles vão se autorregulando. Então, essa seria a ideia, ou seja, apesar das inúmeras perturbações metabólicas agudas, essa interação dessas células permite o equilíbrio. E aí vem o segundo modelo. Porque essas células competindo, se não tivesse certos limites dessa competição, né, se fosse uma competição extremamente agressiva de uma contra a outra, como é o caso da célula cancerígena, isso poderia levar a uma perturbação metabólica aguda, que lá na frente geraria uma impossibilidade de sobrevivência crônica, né? Não teria uma estabilidade, ou aparente estabilidade, como eles chamam. E aí, então, entra o modelo da competição, quer dizer, todas as células competem entre si, e é essa competição que determina quem vai levar mais daquilo que está sendo consumido. Né? Então, se você treina, o músculo esquelético leva mais. Se você é obeso, o tecido adiposo leva mais, e não só leva mais porque a energia está sobrando, né? Não tem demanda para os tecidos tão grande, mas também porque a regulação do metabolismo fica alterada em função de outras coisas. Então, é um artigo bem bacana. É claro que é um modelo, né? Modelo é uma especulação, mas ele fala de muitas coisas interessantes. Ele fala da gravidez, né? Por que o indivíduo, o feto pode ganhar peso, pode ter alterações metabólicas quando a mãe ganha muito peso, por que a gravidez pode levar a ganhar muito peso, o diabetes. Então, é isso. É um artigo bastante interessante, gostei muito. Recomendo que vocês leiam, tá ok? Então é isso. Curte, comente, compartilhe, deixa aí seu comentário, deixe seu like, e até um próximo vídeo. Um grande abraço, até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.